Teleaula Natal. Olá, você que está sintonizado mais uma vez nas teleaulas da Prefeitura Municipal de Natal. Hoje, aula de História e com vocês, mais uma vez, o professor Nadson Gutenberg. Eu sou esse cara um pouquinho fofinho aqui, como vocês podem perceber. Tenho 1,76 m de altura e meu sinal é esse. Gravaram aí? Meu sinal é esse, mostrando exatamente a minha calvície, ok? Hoje o assunto, olha gente, é um assunto beleza, um assunto legal, mas também um assunto triste. A gente vai falar de um momento da história da humanidade em que muitas vidas foram ceifadas, onde se perdeu muitas vidas. O assunto de hoje é a Primeira Guerra Mundial e seu contexto. Vamos entender por que aconteceu a Primeira Guerra Mundial. E para tanto, nós vamos ter a seguinte sequência. O que vamos estudar hoje? Vamos ver aí. O primeiro ponto a ser visto é exatamente o imperialismo ou neocolonialismo. Professor, o que é isso? Uma das causas é o que vai gerar lá na frente que ocorra a Primeira Guerra Mundial. O segundo assunto são as alianças formadas para que isso pudesse acontecer. Os países europeus vão formar blocos, vão formar grupos e esses grupos vão se enfrentar. Vamos já sacar como é que se formou e como era composto essas alianças. O terceiro ponto são os fatores determinantes, aqueles fatores que levaram exatamente a guerra a acontecer. Beleza? E por último, nós vamos ter aí a guerra em si. Como ocorreu a guerra? Quais as características da guerra? Quais os fatos mais importantes? Guerra de trincheiras, a entrada dos Estados Unidos, a saída da Rússia e dos aliados da Alemanha. A gente vai ver que a Alemanha é um ponto-chave, mas a gente não pode esquecer o nosso país. Professor, o nosso país participou dessa guerra? Tá aí, ó, a participação do Brasil na Primeira Guerra. Então a gente vai ter exatamente ter uma ideia de como o Brasil participou e como é que se deu todo esse contexto. Então, vamos iniciar a nossa aula. Vamos chegar aí com vontade. Espero que você esteja legal em casa, acomodado, porque a partir de agora nós entramos dentro da Primeira Guerra Mundial. Para entender a guerra, é necessário que eu entenda o contexto anterior. Vocês sabem que a Europa é formada por vários países. Acontece que esses países europeus, eles estavam passando pela Revolução Industrial, né? E aí, essa Revolução Industrial levou a acontecer o imperialismo ou neocolonialismo. Professor, o que seria esse imperialismo ou neocolonialismo? Conjunto de políticas que objetivava promover a expansão territorial, econômica e cultural de um país sobre outro. O que é o imperialismo? É quando um país resolve levar seu poder acima de outro, dominar um outro país, dominar a economia dele, dominar a cultura dele e impor a cultura do dominante sobre o dominado. Nós tivemos isso nas grandes navegações ali, quando Portugal e Espanha estiveram aqui na América, dominando a América. E nós voltamos a ter o que a gente chama de neocolonialismo. Neo significa o quê? Novo. Uma nova colonização ocorrida na Europa, aliás, ocorrida pelos europeus, sobre a África, sobre o sul da Ásia e também sobre a Oceania. Os países europeus resolveram lotear entre eles regiões da África, do sul da Ásia e também da Oceania. E tudo isso aconteceu devido à Revolução Industrial. Os países europeus começam a passar por um processo de industrialização e essa industrialização passa a ter a necessidade de mercados consumidores, pessoas para comprar esses produtos, mercados também fornecedores de matéria-prima. Professor, para que matéria-prima? Para abastecer as indústrias europeias. E onde é que os europeus vão buscar isso? Vão buscar exatamente na África, sul da Ásia e também na Oceania. Então o imperialismo foi exatamente isso. E o que o imperialismo tem a ver com a Primeira Guerra Mundial? Vamos compreender a partir de agora, beleza? Bom, os europeus, como eu disse a vocês, eles partem para dominar a África, o sul da Ásia, e eles justificavam isso como? Como é que um país começa de uma hora para outra a dominar outro? Eles tinham que ter uma justificativa.
e eles vão usar como justificativa a crença de que a raça europeia era superior às demais raças. Era superior principalmente aos negros e aos asiáticos, aos amarelos. Então eles usavam isso como justificativa, certo? Uma questão eurocêntrica. E para eles, como os europeus eram superiores, teriam direito a explorar o sul da Ásia, a África e também a Oceania. Bom, isso aí vai gerar algumas consequências graves. Na África, gente, se vocês olharem o continente africano, se vocês olharem o mapa do continente africano, você vai ver que as fronteiras dos países, muitos deles são linhas retas. Porque o país europeu chegava lá e dizia, esse território é meu. Chegava outro país europeu e dizia, aquele território é meu. E aí passava-se uma linha ali separando um país do outro e, consequentemente, hoje nós temos países africanos com fronteiras artificiais. Por que isso é preocupante? Porque hoje nós temos povos na África, povos amigos separados em dois países e povos inimigos juntos em um mesmo país, porque os europeus não respeitaram essas fronteiras naturais que os africanos tinham e passaram a impor as fronteiras artificiais. Ou ainda pior, uma guerra provocada com a China, Inglaterra e China, a guerra do ópio, onde os ingleses tentavam vender uma droga para o povo chinês e o rei chinês não aceitou e terminou gerando uma guerra. Tudo isso consequência do imperialismo e do neocolonialismo. Mas, professor, o que isso tem a ver com a Primeira Guerra Mundial? O que tem a ver é o seguinte, com os países europeus começam a dominar regiões da África e da Ásia, vai começar a haver uma disputa por território entre eles. Ou seja, o mesmo país ou a mesma área da África sendo disputada por dois países europeus. Um exemplo, a região do Marrocos foi disputada pela Alemanha e pela França. Os dois países queriam a região do Marrocos. E aí já vai ser uma das causas lá para a Primeira Guerra Mundial que a gente vai compreender isso aí. Para que a gente possa entender isso aí melhor, tem um videozinho aqui que a gente vai passar a mostrar para vocês essa questão do imperialismo e do neocolonialismo. Se liga aí que daqui a pouco eu volto. No século XIX, muitos avanços técnicos proporcionaram o crescimento da produção industrial. Porém, a grande oferta de produtos e a queda dos preços levaram muitas empresas à falência. As nações industrializadas precisavam de novas fontes de energia, como carvão e petróleo, matérias-primas e novos mercados consumidores. Para solucionar essas demandas, as nações europeias iniciaram um processo de expansão imperialista que culminou na partilha de diversos territórios na África e na Ásia. Uma das justificativas utilizadas por essas potências para legitimar a conquista de novos territórios era a ideologia da superioridade da civilização ocidental em relação às culturas africanas e asiáticas. O Império Britânico era o maior e o mais poderoso da época. Tinha colônias na América, na África, na Ásia e na Oceania. A França, por sua vez, iniciou sua política expansionista com a conquista da Argélia. No final do século XIX, o Império Francês dominava Madagascar, o noroeste africano, áreas da Somália, além de parte da Indochina na Ásia. Já o Império Alemão colonizou a África Oriental Alemã, a África do Sudoeste, Camarões e Togo. Nessa época, o Império Português, que estava em declínio, reduziu-se à ocupação de Moçambique e Angola. A Holanda dominava algumas regiões das Índias Orientais, atual Indonésia. Essa região era controlada pelos holandeses desde o século XVII, mas por um breve período esteve sob o domínio britânico. No começo do século XIX, a região voltou a ser administrada pela Holanda. A Bélgica apossou-se do chamado Congo belga, no centro do continente africano. A colonização da região ficou marcada pela brutalidade usada contra os nativos. A Itália também participou da partilha colonial,
ocupando parte da Somália, a Eritreia e o litoral da Líbia. O Japão foi o único país asiático que teve participação significativa na partilha colonial do século XIX. Nessa época, os japoneses ocuparam a Coreia e parte do território chinês. Beleza, e aí, vocês gostaram do vídeo? Esse vídeo mostrou exatamente como se deu essa dominação da Europa sobre o sul da Ásia e também sobre o continente africano. Espero que tenham gostado. Bom, vamos ver como é que isso se deu em relação a essa dominação. Tem um mapa esperto aí? Vocês aí percebem como é que se deu essa dominação. Olha só, em 1880, alguns países europeus já dominavam o continente africano. Em 1913, aquilo que eu falei, as fronteiras, as linhas retas que definiam as fronteiras dos países africanos, provocado pelo imperialismo ou neocolonialismo. Assim como esse assunto ele vai influenciar diretamente a Primeira Guerra Mundial na hora que as nações europeias começam a disputar exatamente o continente africano e brigar entre eles. Para quem não está vendo o mapa, nós temos um mapa bastante colorido mostrando o mapa da África, mostrando exatamente as linhas retas que o continente africano foi dividido, foi loteado pelos europeus, tá certo? Bom, continuando aí. Como é que aconteceu a Primeira Guerra e quais foram os fatores que se aproximaram mais da Primeira Guerra? Vejam bem, naquele contexto do imperialismo e neocolonialismo, começaram a se formar alianças dentro da própria Europa. Nós passamos a ter dois grupos de aliados. O primeiro, chamado Tríplice Aliança, formado pela Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Se liga aí no que a Itália vai fazer, certo? Então, a primeira aliança militar foi a Tríplice Aliança, Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. E o segundo foi exatamente a Tríplice Entente, onde era formado pela França, Reino Unido e Rússia. Agora, olha o detalhe curioso. A Itália, ela vai, no meio da guerra, mudar de aliados. Por isso que eu chamei a atenção para a Itália. Vamos ver isso aí no mapa, como é que se organizava a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Se liga aí, em amarelo, a Tríplice Entente, Grã-Bretanha, ou seja, o Reino Unido, França e Rússia. E do outro lado aí em verde, a Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e a traiçoeira Itália. A Itália que começa de um lado e termina do outro. Vamos se ligar. Bom, os antecedentes diretos dessa guerra. Nesse contexto, formadas alianças, começa uma corrida armamentista. Com a industrialização crescente, possibilita a confecção de novas armas, aparece um novo armamento e os países começam a produzir cada vez mais armas e essa corrida armamentista se leva a formar grandes exércitos com grandes arsenais, beleza? Bom, como eu disse a vocês, aquele imperialismo, neocolonialismo começa a provocar rivalidades, começa a haver disputa entre alguns blocos. E aí nós temos a primeira grande disputa, França contra a Alemanha. A França e a Alemanha já vinha brigando faz tempo, desde a Guerra Franco-Germânica, uma guerra que aconteceu entre França e Alemanha um pouquinho antes. A disputa pela Alsácia-Lorena terminou gerando uma forte rivalidade entre franceses e alemães, que vai ser agravada exatamente na disputa dentro do imperialismo, neocolonialismo, pelo Marrocos. O Marrocos passou a ser um centro de atenção, era um centro comercial africano, que interessava franceses e alemães, que vão reivindicar o controle sobre o mesmo território. Já a Rússia e a Alemanha também cresceu uma rivalidade, porque os alemães resolveram construir uma estrada de ferro ligando Berlim a Bagdá, lá no Oriente Médio, depois do Oriente Médio. E aí a construção dessa estrada de ferro não vai ser aceita pela Rússia, já que essa região é região petrolífera e a Rússia tinha uma certa influência nessa região. E a terceira rivalidade, a terceira grande rivalidade era Reino Unido, que a gente popularmente chama de Inglaterra, contra a Alemanha.
Aí era uma rivalidade muito mais comercial. Dois países industrializados disputando mercados que vão ter esse crescimento dessa rivalidade comercial se estendendo para outras áreas. Ou seja, essas rivalidades vão se agravando a cada momento, vão crescendo na Europa, até que acontece um fato que vai determinar o início da Primeira Guerra. E o que foi isso? O nacionalismo. Vários países europeus existiam povos dominados um pelo outro, e esses povos não aceitavam a dominação. E vai acontecer um fato na região da Bósnia que vai provocar o início da Primeira Guerra, que são os antecedentes diretos, o estopim da bomba. No dia 28 de junho de 1914, um estudante bósnio assassinou o herdeiro do trono austro-húngaro. Vocês lembram que o trono austro-húngaro, ou país austro-húngaro, era aliado da Alemanha. E o herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, ele foi assassinado em Sarajevo, capital da Bósnia. Esse fato foi o pretexto para que a Primeira Guerra ocorra. Falamos já disso. Outro fato também marcante vai ser o pan-eslavismo. Professor, o que é isso? A Europa Oriental estava ocupada em grande quantidade por povos descendentes de russos, onde hoje é Sérvia, Croácia, Polônia, tudo aquilo ali era ocupado por povos descendentes de russos, que muitas vezes não aceitavam esse avanço alemão ou esse avanço dos países ocidentais sobre o Oriente Europeu, certo? Aí nós temos uma imagem que mostra exatamente o herdeiro do trono austro-húngaro e da esposa dele. Essa foto é uma foto em preto e branco que mostra exatamente o casal saindo de um encontro em Sarajevo, capital da Bósnia. Ao sair desse local, eles foram assassinados. O casal foi assassinado, o que vai provocar diretamente a Primeira Guerra Mundial. Professor, por que isso ocorre? Porque, lembra dos aliados? Havia os aliados. E aí, quando o herdeiro do trono austro-húngaro foi assassinado por um estudante sérvio, lembram disso? A Sérvia, baseada no pan-eslavismo, eles são descendentes da Rússia. E aí, o Império Austro-Húngaro resolveu invadir a Sérvia. Os sérvios eram russos do sul. E aí, deu-se início à guerra quando o Império Austro-Húngaro invade a Sérvia por causa do assassinato do imperador, do herdeiro do trono austro-húngaro. O Império Austro-Húngaro invadiu a Sérvia, provocando a ira da Rússia. A Rússia declara guerra ao Império Austro-Húngaro. E aí vem todo um jogo de aliados, porque a Alemanha era aliada do Império Austro-Húngaro, declara guerra à Rússia. França e Grã-Bretanha, que era aliado da Rússia, declaram guerra um ao outro, e a guerra está armada. Então nós temos um contexto de guerra, que isso aí você vai abrir seu livro didático, vai olhar lá no mapinha, mostrando exatamente como é que se deu cada avanço desse. Beleza? Bom, mas essa Primeira Guerra Mundial, ela vai ter algumas etapas. A primeira delas vai ser o que a gente chama de a Guerra de Movimentos. Só para relembrar, o ponto inicial da guerra vai ser provocado exatamente pelo assassinato do herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. Ali iniciou a guerra e começa uma guerra de movimentos. O que seria a guerra de movimentos? Quando um país leva suas tropas para outra região. É mais ou menos aquele jogo que a gente vê em casa dos soldadinhos, quando a gente é criança, que brinca com os soldadinhos, levar as tropas de um lado para o outro. Então essa guerra de movimentos eram ataques rápidos. E quem trabalhou muito bem nisso foi a Alemanha, que passa a invadir a França, mas para invadir a França, ela comete um crime de guerra, que é exatamente invadir a Bélgica. A Alemanha invadiu a Bélgica para poder chegar na França. E ao fazer isso, ela cometeu um crime de guerra. Professor, e guerra tem crime? Tem, porque a Bélgica era um país neutro, era um país que não estava participando de nenhum dos lados da guerra. E para invadir a França, a Alemanha passou por dentro da Bélgica, levando também a Bélgica à guerra. Então essa primeira fase da guerra é o que a gente chama de guerra de movimentos. Tropas para cá, tropas para lá.
Uma frente alemã indo para a Rússia, outra frente indo para a França. A França preparando seus soldados numa frente contra a Alemanha. E assim por diante. Então havia esse jogo de movimentos. Mas o que marcou a Primeira Guerra, gente, foi a Guerra Trincheiras. E o que seriam essas trincheiras? Seriam construções táticas onde se cavavam buracos no chão, se protegiam com arame farpado, e ali os soldados se refugiavam dentro para esperar as tropas inimigas virem para cima deles. E aí isso levou a uma grande quantidade de mortos. Por que teve tantos mortos na Primeira Guerra Mundial? Exatamente porque era uma guerra homem a homem, rifle contra rifle, arma contra arma, movimentos de tropas e de trincheiras. E aí o volume de mortos foi muito acentuado. Vamos ver algumas imagens dessas trincheiras. Nós temos aí um exemplo, numa imagem em preto e branco, onde nós vemos valas, essas valas cavadas pelos soldados. Lá dentro eles tinham alimentos, tinham armamentos, tinham medicamentos e ficavam no aguardo de tropas inimigas, né? Aí nós temos uma trincheira da Primeira Guerra Mundial. Aqui uma foto ainda em preto e branco, um soldado apoiado num barranco de terra esperando os inimigos chegarem. Aí a gente tem uma visão mais concreta de como eram essas trincheiras, normalmente valas protegidas por arame farpados, sacos de areia e coisas do tipo. E como eu disse, era uma guerra mais homem a homem, tete a tete, arma contra arma. Isso vai gerar uma grande quantidade de mortos. Quais foram os fatos que marcaram a Primeira Guerra Mundial? Quais foram os pontos chaves? O que eu não posso esquecer dessa Primeira Guerra Mundial? A primeira delas vai ser a Itália. Como eu disse a vocês, a Itália ela vai mudar de aliados. Ela a princípio estava na Entente, como ela estava interessada em terras de um aliado dela, que era o Império Austro-Húngaro, ela vai mudar de lado e vai passar para a Tríplice Aliança. Um segundo ponto vai ser a entrada dos Estados Unidos. Naquele momento, os Estados Unidos já despontava como uma potência econômica, política mundial. E os Estados Unidos vão entrar na guerra com alimentos, com armamentos, com combustíveis e máquinas, dando um reforço exatamente à Entente, né? Exatamente a Inglaterra ou Grã-Bretanha, França, e, no caso, a outra aliada, que era a Rússia. Professor, o que levou os Estados Unidos a entrar nessa guerra? Possivelmente, submarinos alemães teriam afundado navios com produtos que vinham dos Estados Unidos para a Europa. Os Estados Unidos, que tinha como parceiros econômicos França e Inglaterra, ou Grã-Bretanha, estava fornecendo alimentos, armas e medicamentos quando teve seus navios afundados, que vai levar os Estados Unidos a entrar apoiando exatamente esses países. Bom, outro fato marcante dessa guerra, que vocês vão aprender em uma outra aula, é exatamente a Rússia. A Rússia, ela passa por uma revolução interna dentro do seu próprio país, que nós chamamos de Revolução Socialista, 1917. A Rússia sofre um golpe, ou melhor, passa por uma revolução, melhor dizendo, e vai ser implantado um novo regime na Rússia. E a Rússia abandona a guerra, enfraquecendo o seu lado, enfraquecendo a Tríplice Aliança, mas de certo modo, né, com a saída da Rússia, a Alemanha pôde voltar seus soldados diretamente para a França, para a Inglaterra, para combater aí, e a guerra continuava da maneira mais forte. E a Rússia saiu da guerra, mas acontece, gente, que com a entrada dos Estados Unidos, os aliados se fortaleceram muito e começaram a vencer em várias frentes. Começaram a derrotar a Entente. E aí foram derrotas sucessivas da Entente. E muitos países que apoiavam a Entente, como no caso da Bulgária, da Áustria e da própria Turquia, foram deixando esse apoio, até que ocorre a rendição da Alemanha em 1918, quando a Alemanha passa por um movimento interno, foi proclamada a república lá na Alemanha, e ela assinou o armistício, dando por encerrado o conflito da Primeira Guerra Mundial. Vejam bem, eu quero chamar a atenção de vocês, porque a Primeira Guerra Mundial, como eu disse, ela foi um movimento muito mais homem a homem, arma contra arma, e o volume de mortos muito acentuados. É importante que eu não esqueça cada ponto desses que nós falamos há pouco agora,
E que nós saibamos também que o Brasil participou dessa guerra. O Brasil também esteve presente, certo? Professor, e o que levou o Brasil a participar dessa guerra? O Brasil vendia produtos aos europeus e o navio brasileiro foi afundado, possivelmente como o navio americano foi afundado, lá no Canal da Mancha, chegando na Inglaterra. Isso fez com que o governo brasileiro, que na época era governado por Venceslau Braz, assinasse uma declaração de guerra contra a Tríplice Aliança, ou seja, contra a Alemanha mais diretamente, e enviasse tropas lá. E as tropas brasileiras lutaram não só em navios, mas também em aviões, certo? Foram enviados 7 navios para combater lá na Europa. Esses navios brasileiros se juntaram às tropas britânicas e também aviões brasileiros, que naquela época eram poucos, mas estavam também apoiando no caso, a Tríplice Entente contra a Tríplice Aliança. Beleza? Então, o apoio do Brasil não se deu somente com alimentos, com medicamentos, mas também com aviões, com navios apoiando aliados que o Brasil sempre teve, como no caso Inglaterra e França. Beleza? Bom, nós temos aí exatamente a continuação, falando de aviadores brasileiros que combateram ao lado de pilotos britânicos e franceses. E um detalhe curioso, o Brasil chegou a montar um hospital em plena Paris para apoiar os franceses. O Hospital Franco-Brasileiro, onde médicos brasileiros foram importantes nesse processo dentro da Primeira Guerra Mundial. Beleza? Bom, gente, a Primeira Guerra Mundial, como eu disse a vocês, ela foi muito dura, ela foi muito forte. E eu queria terminar essa aula mostrando como foi dura, como foi forte essa Primeira Guerra. Eu quero chamar a atenção para vocês de que as consequências da guerra vocês verão numa outra aula, beleza? Mas para que vocês vejam a dureza dessa guerra, nós temos um videozinho aí para mostrar para vocês. Se liga, sintam a dor, o sofrimento de uma guerra mundial, nesse caso específico da Primeira Guerra Mundial. E aí, sentiram a dor da Primeira Guerra Mundial? Não é fácil ver essa imagem.
Para você que não chegou a ver essa imagem que estava aí, nós tivemos uma sequência de fotos em preto e branco, imagens da época mostrando a dor, o sofrimento, pessoas morrendo, pessoas feridas, pessoas sendo socorridas, pessoas indo para a guerra e pessoas com esperança e um sorriso no rosto da volta da guerra. Então, para você que não viu essa imagem, eu queria deixar essa imagem mental de fotos em preto e branco, uma sucessão de fotos onde a dor da guerra foi representada. Jovens com ferimentos, jovens sendo alvejados, imagens de trincheiras e principalmente ao final da guerra, a esperança de um mundo melhor provocado exatamente pelo fim de uma guerra. Chamando a atenção sua, a gente não vai falar das consequências da guerra, isso fica para uma próxima aula, mas eu quero que você fique com essa imagem na cabeça. A guerra, ela traz a dor, mas ela traz também a esperança. O mundo hoje está passando por um momento de dor, de uma pandemia, mas nós temos a esperança de um mundo melhor daqui para frente. Então, até a próxima e nos vemos em breve. Abraço!